Hoje é um domingo aí de transição. A gente gosta de vez em quando dar um respiro entre uma série e outra, entre um trimestre e outro. E hoje a gente vai ter uma mensagem, uma reflexão avulsa, né? Que não é parte de uma série de mensagens. E eu decidi, orando a respeito desse domingo, e decidi conversar a respeito de um assunto que é muito pessoal, muito importante para mim, na minha história, e tão importante que acabou dando origem a um livro que eu escrevi, e foi o último livro que eu escrevi, chamado Uma Breve História da Escuridão. Ele está disponível ali fora, para quem quiser depois dar uma olhada. E eu não vou pregar hoje a respeito do livro exatamente, mas do assunto do livro. E esse tema, ele é meio sombrio, né? Claro, falar da escuridão, mas eu creio que é oportuno, porque tenho conversado com muitas pessoas e na minha própria vida essa é uma luta. Foi uma luta no tempo em que o livro foi escrito, mas é uma luta que vem e volta de tempos em tempos. Eu não sei se você se identifica com isso, e se não se identifica neste momento, é bem provável que já tenha vivido isso em algum momento da sua vida, ou vá viver, e isso não é desejando essa experiência para você, é só uma constatação de que é algo que acontece com todos nós. Mas o fato é que de tempos em tempos, todas as pessoas, inclusive os discípulos de Jesus, passam por experiências que geram uma sensação como se uma densa nuvem sombria estivesse nos cobrindo. Você já viveu essa sensação? São dias estranhos, são dias em que a gente tem a sensação, às vezes, de um vazio no coração, às vezes é uma sensação de desesperança, às vezes é uma sensação de solidão, mesmo estando cercado de pessoas. Já experimentou isso? Já se viu nesse lugar? Nessas estações, há uma sensação também, especialmente se você é um cristão, crê em Deus, ou em algum Deus, mesmo que não o Deus em que nós cristãos cremos, há uma sensação de que não tem ninguém lá nos ouvindo e principalmente nos respondendo quando nós buscamos contato, quando nós oramos. Sensação de não sermos ouvidos, de não sermos respondidos, nos faz pensar que se há um Deus, ele parece não se importar tanto assim comigo, não é mesmo? Porque afinal ele não fala, ele não responde, ele não me tira dessa situação, ele não faz essa nuvem ser dissipada. Eu creio que nós podemos passar por estações assim de trevas e de escuridão por várias razões. E a Bíblia fala de algumas delas. Às vezes essa sensação de uma ausência de Deus é por conta do nosso próprio estilo de vida. Nós não abrimos espaço para que Deus fale, muitas vezes. Então, vivemos distraídos, vivemos ocupados demais com várias outras coisas, priorizando os nossos desejos e ambições. Então, não abrimos espaço para ouvir a voz dele, para que ele nos oriente, para que ele nos visite, para que ele se manifeste. Não lemos a Bíblia, não oramos, não vamos à igreja, vivemos priorizando outras coisas. Então, é natural, às vezes, nos sentirmos assim. Mas nem sempre é por isso. Às vezes, há um pecado na nossa vida. E o pecado tem esse poder, o pecado não confessado. Todos nós pecamos, certo? Todos nós somos pecadores. Mas quando nós permanecemos no pecado e não confessamos esse pecado, não nos arrependemos desse pecado, não lutamos contra esse pecado, o pecado não confessado tem esse efeito sobre nós, de nos fazer sentir dessa forma, distantes de Deus, desconectados das pessoas. O salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, os meus ossos dentro de mim, como que envelheceram, eram esmagados, eu senti esse peso. E esse pecado confessado, então, traz liberdade e põe fim a essa sensação. Mas às vezes não é o nosso estilo de vida, não é um pecado específico, a gente está buscando a Deus, a gente está se arrependendo e lutando contra o pecado, e ainda assim essa sensação vem. A Bíblia fala de momentos assim na nossa vida também causados por uma batalha espiritual. Daniel viveu a experiência de orar e jejuar e chorar e se colocar na presença de Deus, mas demorar um tempo para ter a sua oração respondida, e o anjo que aparece para ele para dizer que estava trazendo a resposta disse: eu estava numa batalha contra um poder, um dominador das trevas, e então eu demorei 21 dias para chegar com a resposta.
A gente pode estar envolvido numa batalha espiritual, numa luta contra uma força maligna que está causando essa sensação também de sombra e de medo ou de morte. Mas sabe, às vezes não é nada disso. E às vezes a gente pensa que é tudo isso ou alguma coisa dessas, e a gente ora, e a gente repreende, e a gente expulsa, e a gente, sabe, faz de tudo que está ao nosso alcance para sair desse lugar e ver essas trevas se dissiparem, a luz voltar a brilhar, mas parece que a gente não consegue. E era assim que eu me sentia, e no tempo que eu vivi, especialmente ali entre os anos de 2019 e 2021, eu vivi por bastante tempo essa sensação e esse lugar. Depois, pensando e conversando, fazendo terapia, conversando com psiquiatra, psicólogo e pastores e aconselhamento, eu concluí que eu vivia uma estação de depressão. Mas não era só isso, e aí não é diminuindo a depressão, é porque algo mais estava acontecendo na minha vida, além disso. E eu encontrei algumas respostas, não todas, mas alguma luz em escritos de um místico espanhol lá do século XVI, São João da Cruz. Ele era um monge e ele escreveu sobre um conceito que ficou conhecido a partir dele, a noite escura da alma. E ele escreveu um poema a respeito disso, e depois alguns textos também. E nesse poema, ele é longo, eu escolhi um pedacinho dele, que é o momento em que ele finalmente encontra a luz, ou que a luz o encontra, na verdade. E eu queria ler para vocês esse trecho. Ele diz assim: em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Linguagem bela, poética, mas revelando essa angústia em que ele se encontrava, até que finalmente, embora não houvesse luz ao seu redor, embora ninguém estivesse perto dele, ele se visse só, ele se encontra com uma luz que o guia e que o ilumina. Uma luz familiar. Ele está falando, obviamente, de Deus, da luz de Deus. E ele, escrevendo um outro texto a respeito dessa experiência da noite escura da alma, ele diz assim: a escuridão da alma põe os apetites sensoriais e espirituais para dormir. A gente fica meio inerte e perde a sensibilidade quando a gente está vivendo esse tempo. Faz a memória cessar, deixa o intelecto obscurecido e incapaz de entender qualquer coisa. E assim também a vontade torna-se árida e restrita, e todas as faculdades tornam-se esvaziadas e inúteis. Percebe? A vontade fica como que adormecida também. Então, você já talvez tenha vivido um tempo assim, que você não tem vontade de fazer as coisas, você não entende exatamente o que está acontecendo, mas perde-se a vontade de viver, a vontade de estar com pessoas, a vontade de trabalhar, a vontade de se relacionar. A gente fica meio assim, adormecido. E aí ele diz: e sobre tudo isso paira uma nuvem densa e deprimente, que aflige a alma e a mantém afastada de Deus. A noite escura da alma não é, segundo ele, um tempo apenas de dúvida, ou de cansaço, ou mesmo de depressão, embora possa envolver essas coisas. Muitas vezes há mais de um fator desse em ação. Mas e aí preste muita atenção para não haver confusão aqui, nesse momento ele é muito importante. A noite escura da alma não é um momento em que Deus retira de nós a presença dele. Ele prometeu várias vezes nunca fazer isso. Mas preste atenção, é um momento em que às vezes Deus retira de nós a percepção dessa presença. A percepção da sua presença, com o objetivo de realizar uma obra de purificação e preparação em nós, para que experimentemos níveis maiores de intimidade, liberdade, paz e amor. E é paradoxal isso, né? Como é que eu posso crescer se eu não sinto essa presença de Deus comigo, se eu não percebo essa presença que está lá, mas que temporariamente eu não noto? A gente precisa aprender a discernir se é isso que está acontecendo ou não, porque, como eu falei, várias coisas podem dar origem a essa sensação de escuridão. Como é que eu posso saber se eu estou vivendo a noite escura da alma? Uma boa pista é se nesse tempo o seu desejo por Deus aumentou e não diminuiu. Porque se nesse tempo o seu desejo pelas coisas do mundo está aumentando,
provavelmente tem outra razão para a sua noite escura, que não o próprio Deus causando isso. Porque toda vez que Deus nos leva para esse lugar, é com o objetivo de nos aproximar dele, e não de nos afastar, por mais que isso seja paradoxal. O efeito que ela gera, que a noite escura gera no nosso coração, é o do Salmo 42, que o Felipe, inclusive, mencionou na oração dele. Minha alma anseia, tem sede do Deus vivo, tem sede de ti. Porque eu estou longe, eu estou no deserto. Então eu tenho sede. É isso que o salmista diz, inclusive, na sequência do Salmo. Ele diz, quando eu irei e estarei novamente na tua presença. Ele se sente longe. Por isso, nós não devemos fugir da noite escura da alma. Nós precisamos, na verdade, permanecer lá, até que Deus complete a obra que Ele está fazendo em nós. E atenção, há um problema aqui, porque geralmente as pessoas que estão à nossa volta, muito bem intencionadas, nossos familiares, nossos amigos, vão fazer o possível para nos tirar de lá mais cedo. Então as pessoas vão dizer, não fica assim não, está tudo bem, não tem motivo para isso. Às vezes de um jeito bem sem sabedoria, até coisas como, deixa de frescura, não tem motivo para essa tristeza. Às vezes com mais jeito e com amor, mas ainda assim tentando antecipar uma obra que não está pronta. Tentando com boas intenções nos animar e nos alegrar, quando na verdade a gente ainda precisa permanecer um pouquinho mais naquele lugar. Porque tem alguma coisa acontecendo que eles não entendem e na verdade nem nós direito, mas que Deus está fazendo. Em Isaías, no capítulo 50, verso 10, olha só o que diz. Que aquele que anda no escuro e que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Não diz aquele que anda no escuro, que acenda uma lanterna, né? Que acenda uma vela, uma candeia. Aquele que anda no escuro, lembre-se de que precisa sair dele a qualquer preço imediatamente. Mas desconfia, espera, se apoia em Deus, porque esse tempo vai passar, mas você não está no controle, Ele está. É isso que o pastor John Mark Comer diz quando ele explica ou comenta a noite escura da alma. Ele diz, a noite escura não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. É um tipo de espiritualidade passiva. Nós não estamos no controle. O nosso trabalho é simplesmente dar as boas-vindas ao trabalho de Deus em nós, com confiança e amor, sem resisti-lo com dúvida e raiva. E aí fica bem difícil, porque tudo, pelo menos o que eu sentia quando eu vivia essas fases, e vivo de vez em quando ainda, é dúvida e raiva. Não é mesmo? Nossa tendência é ficar em dúvida. Será que Deus não ouve? Será que Ele não vai fazer nada? Será que Ele não se importa? Será? E se? E raiva disso, porque nada parece resolver, nada parece funcionar, porque a gente está tão acostumado a ter o controle, ou a ilusão do controle, que a gente quer a fórmula que vai fazer a nuvem se dissipar e a luz voltar a brilhar. O que eu preciso orar? Em que culto eu preciso ir? Em qual programa eu preciso participar? Me dá a fórmula, eu quero resolver. E a gente não tem o controle. A gente precisa confiar na obra que Deus quer fazer em nós. Então, querido, seja a escuridão geral desse mundo que jaz no maligno e que de vez em quando vai nos afetar e nos atingir, seja por uma doença, por uma dor, um luto, um sofrimento, uma perda, uma injustiça cometida, seja essa escuridão decorrente dos nossos próprios pecados, da maldade que há em nós e que nos leva a caminhos sombrios, seja a noite escura da alma, uma obra do próprio Deus em nós. O fato é que todos nós enfrentaremos dias de trevas, não é verdade? Dias sombrios, dias de escuridão. E foi isso que me levou, nesse período em que eu vivi isso de uma maneira mais intensa, a escrever esse livro. E nas reflexões, na verdade não era um livro, eram reflexões para mim inicialmente, e depois eu entendi que era algo que poderia ser compartilhado para abençoar outras pessoas. Eu não tinha vontade de ler os textos bíblicos de promessas e maravilhas, porque não era como eu me sentia, eu não conseguia naquele momento ter fé o bastante para crer que aquilo era para mim. Então eu resolvi ver o que a Bíblia tinha para dizer sobre trevas, sobre escuridão, sobre sombra, porque era assim que eu me via. E aí eu fui surpreendido, como sempre, né, quando a gente busca a palavra do Senhor,
com uma surpresa que deu origem, inclusive, ao título do livro, ou parte dele. E essa surpresa e a boa notícia é que a maior característica da escuridão é a sua brevidade. Porque por mais densas que sejam as trevas pairando sobre nós, elas têm dia e hora para acabar. Amém? Então por isso que hoje eu quero te contar a breve história da escuridão, crendo que mesmo em meio a ela, nós podemos ter vislumbres da luz e da esperança que começa a invadir as nossas vidas e este mundo, e que no fim derrotará definitivamente as trevas. E a minha oração é que isso desperte alguma esperança no seu coração, ou que você seja instrumento para levar isso para alguém que está sofrendo, passando por dias sombrios nesse momento. Porque embora essa história seja sobre a escuridão não é a protagonista. Amém? Nós vamos para o primeiro capítulo dessa história, e é a separação entre luz e trevas. A separação entre luz e trevas. No capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, logo na criação, a primeira coisa que Deus faz, lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 2, tem a ver com isso. Era a terra sem forma e vazia, e o que havia nesse nada pré-criação? Havia alguma coisa. O que era? Trevas. Curioso isso, né? Elas estavam lá desde antes. A gente não sabe muito sobre isso, como é que elas foram parar lá, qual a origem delas, mas elas já estavam lá. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É interessante isso. Deus não disse que as trevas eram boas, embora elas já estivessem lá. Ele disse: haja luz, mas ele estabelece a luz de uma maneira que não elimina as trevas. Interessante, né? Ele podia ter simplesmente dito: haja luz, e houve luz o tempo todo, para sempre. E as trevas não existiriam então mais. Mas não foi isso que ele fez. Deus disse: haja luz, mas as trevas permaneceram. Só que Deus separa. Ele separa primeiro dizendo que a luz é boa. Ele não diz isso sobre as trevas. E depois ele separa colocando um limite. Um limite para essas trevas que antes dominavam tudo, mas que agora só podem ir até um determinado momento e lugar, porque a luz irrompe. Ele estabeleceu um limite de até onde as trevas poderiam ir. Essa história aponta para uma outra que acontece logo no livro seguinte da Bíblia, o livro de Êxodo, quando o povo de Israel, se você conhece a história, eles eram escravos no Egito, e então Deus decide libertá-los da escravidão. E ele usa Moisés para isso, e Moisés se coloca diante do faraó, e diante da resistência do faraó de libertar o povo, então Deus manda sinais e pragas para trazer juízo sobre o Egito e os seus deuses e os seus líderes, até que eles então finalmente concordaram em libertar o povo. Mas uma dessas pragas, e isso está em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 21, é uma praga de trevas. Trevas sobre a terra. E olha só como o texto diz. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Então estava escuro mesmo, né? Densas trevas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Olha que interessante, né? Essa separação de luz e trevas lá da criação, acontecendo aqui também, Deus separando o seu povo. Os israelitas moravam numa região específica no território do Egito, e havia trevas sobre todo o território, exceto naquele lugar, naquela pequena região onde os israelitas estavam. Eles tinham luz, o povo de Deus andava na luz, podia ver, podia caminhar, podia viver normalmente, enquanto havia trevas por toda a parte. Desde o princípio, embora Deus não tenha eliminado logo de cara as trevas, Ele fez uma clara distinção entre luz e trevas. E Ele nos diz que a luz é boa, e Ele quer que o seu povo ande na luz.
Mas há em nós, curiosamente e misteriosamente, um desejo pelas trevas. Isso é estranho. Mas se você já viveu tempos de escuridão na sua vida, talvez você se identifique. Porque, dependendo do tipo de experiência que a gente está vivendo e do tipo de escuridão em que a gente se encontra, a gente começa a se acostumar com a escuridão. E quando a gente começa a se acostumar com a escuridão, a gente corre o risco de começar a preferir permanecer nela. Então, às vezes, isso acontece de novo porque a gente está escondendo alguma coisa. E aí a gente tem medo da luz. O Evangelho de João diz isso, que os homens preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Então a luz revela, a luz expõe. Então quando a gente está no pecado, a gente muitas vezes prefere a escuridão, porque vir para a luz parece significar exposição, e aí isso traz medo e vergonha. Mas não só no pecado, às vezes a gente está deprimido, ou a gente está triste, ou a gente está na noite escura da alma, e aí a gente está, às vezes, vivendo nessa escuridão já há tanto tempo que a gente nem se lembra mais de como é andar na luz. Então, quando a luz ameaça penetrar, quando um raio de luz começa a invadir por uma pequena brecha, uma pequena fresta, isso desperta em nós memórias que a gente tenta suprimir, reprimir, porque a gente já não sabe mais o que é ser feliz, a gente não sabe mais o que é andar em liberdade. E a gente não acredita mais que isso é possível, para piorar. Então a gente compra uma mentira de que vai ser sempre daquele jeito. E é melhor nem se iludir de que pode ser diferente, para não se frustrar de novo. A gente sufoca a esperança. E isso aconteceu com um homem chamado Jó. A história de Jó é muito conhecida. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Um homem que é descrito pelo próprio Deus como um homem bom, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Ele não perdeu o que ele tinha por causa do seu pecado ou de alguma coisa errada que ele fez. E essa é uma dor estranha, né? A dor de não entender a injustiça e o sofrimento. E aí ele, no capítulo 3, então, depois de perder tudo, há aqui um momento de extrema vulnerabilidade e sinceridade de Jó. E o texto diz: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Gente, Jó não estava muito bem, né? E Jó, no ponto talvez mais baixo ali da sua vida, e da frustração, e de não entender o que estava acontecendo, e de ter perdido tudo, ele deseja que ele não tivesse nem nascido. E para descrever o que ele está sentindo e o que ele gostaria que acontecesse, se fosse possível, ele usa essa linguagem de luz e trevas. E ele deseja que o dia do seu nascimento fosse transformado em escuridão e trevas tão densas que aterrorizassem a luz. Olha essa linguagem, uma nuvem que aterrorize a sua luz, a luz daquele dia, o dia do meu nascimento. Em meio ao sofrimento, muitas vezes somos testados e queremos nos render e nos deixar engolir pela escuridão. Desejamos a escuridão, como Jó desejou que o dia do seu nascimento se transformasse em trevas. Porque qualquer resquício de luz que ameaça entrar, às vezes nos traz uma memória distante de algo que nós vivemos no passado, mas que não acreditamos mais ser possível viver. Nós não nos lembramos mais do que é viver na luz. E preferimos nos acostumar com a já familiar escuridão. Sabe, queridos, é nesses momentos especialmente que nós precisamos nos lembrar e nos apegar, não ao que vemos ou sentimos, porque não vemos nem sentimos nada parecido com luz. Mas precisamos nos lembrar e nos apegar do que nós sabemos ser verdade. E esse mesmo Jó, vivendo todas as suas crises, no capítulo 19, verso 25, faz uma afirmação extraordinária. Ele diz: eu sei
que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele conseguiu mesmo, em meio a toda a sua luta, ser lembrado do que ele sabia ser verdade. E do que aconteceria. Quando? Ele não sabe. Nós não sabemos. Mas ele sabia que um dia aconteceria. Essa tradução do se levantará sobre a terra também pode ser se levantará sobre o meu túmulo, sobre a minha sepultura. Nós somos pó da terra e voltaremos para a terra. Então alguns tradutores traduzem essa expressão aqui como eu vou morrer, mas eu sei que mesmo ali, esse meu Redentor, aquele que me resgata, ele se levantará para me levantar também. Então essa esperança vai além, inclusive, desta vida. E Jó, de alguma maneira, entendeu isso. E nós precisamos entender também. O salmista, o Salmo 139, fala dessa mesma experiência de um desejo pelas trevas, mas de uma maneira muito interessante. Ele mesmo conclui que esse desejo esbarra na inevitabilidade da luz. A luz é inevitável. E olha o que ele diz no Salmo 139, versos 11 e 12. Mesmo que eu diga, muito parecido com Jó. Jó disse isso, eu quero que as trevas me encubram. Eu quero que as trevas dominem sobre a luz. Eu quero que o dia que eu nasci se transforme em trevas. E o salmista, refletindo sobre essa experiência da dor, do sofrimento, da escuridão, ele diz, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha que maravilha a conclusão dele. Ele diz, ainda que eu deseje as trevas, ou ainda que eu tente me cercar delas, ainda que elas me encubram, e eu deseje isso, eu não vou conseguir eliminar a luz da tua presença. Tu és a luz, a fonte dela. E diante do Senhor, nem as trevas são escuras demais. As trevas não podem predominar sobre a luz, prevalecer sobre a luz. A noite vai acabar eventualmente brilhando igual o dia. Porque diante do Senhor, as trevas não são um grande inimigo, a luz é inevitável. As trevas estão sujeitas ao seu poder e à sua soberania. Mas esse Deus é um Deus complicado da gente entender. Porque ao mesmo tempo Ele é um Deus que nos livra da escuridão, mas Ele é um Deus que de vez em quando nos coloca na escuridão. Ele é o Deus que livra da e coloca na escuridão. Em Isaías, no capítulo 42, verso 7, por meio do profeta, o Senhor diz, eu, Senhor, o chamei, falando a respeito de Israel e falando a respeito do Messias, desse que viria para ser bem-sucedido na missão em que Israel falhou. Qual missão era essa? Eu o chamei para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Essa era a missão de Israel para as nações, essa era a missão do Messias, essa é a nossa missão como povo de Deus. Deus chama os seus para isso. E veja, ele usa algumas figuras aqui análogas, ele usa a ideia da prisão, ele usa a ideia da cegueira, ele usa a ideia da escuridão, para essencialmente falar da mesma realidade. Quem está preso, às vezes, é assim que a gente se sente, às vezes, quando a gente está nesse tempo sombrio, em escuridão, eu estou preso, eu não consigo sair desse lugar. A cegueira impede a gente de ver a luz, de ver a cor. A gente não enxerga nada a não ser trevas. Então ele fala da escuridão, da cegueira e da prisão como coisas das quais Deus quer nos libertar, certo? Ele é um Deus que quer fazer isso, e Ele chama Israel, e Ele envia o Messias, e Ele envia o seu povo com essa missão no mundo, de trazer para a liberdade aqueles que estão presos, de trazer para a luz quem está na escuridão, de abrir os olhos dos cegos. Então é um Deus que não quer que o seu povo, ou os seus filhos, ou as pessoas pelas quais Ele deu a vida do seu próprio filho para que tenham vida, Ele não quer que as pessoas permaneçam na escuridão. Ele é um Deus da luz e não das trevas. Ele disse que a luz era boa e não as trevas, mas, ao mesmo tempo, esse Deus que quer libertar-nos da escuridão, às vezes,
nos coloca na escuridão. E aí tem um livro na Bíblia cujo nome já é bem sugestivo, né? O livro de Lamentações. Só o nome desse livro e a presença dele na Bíblia já deveria dar para a gente algumas dicas de que a gente passaria por tempos difíceis. Mas quem lamenta é Jeremias, é o profeta Jeremias. E no capítulo 3, olha o que ele diz. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele não está falando da ira dos seus adversários, dos inimigos, dos outros povos, ele está falando do próprio Deus. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. E o que esse Deus que usou de uma vara para corrigi-lo e afligi-lo fez? Ele me impeliu e me fez andar aonde? Na escuridão e não na luz. Para ficar bem claro, ele podia ter me feito andar na luz. E parece que esse, na verdade, era o objetivo dele. Ele quer libertar as pessoas da escuridão para a luz, mas, curiosamente, com Jeremias, ele quis fazê-lo andar na escuridão. Mais do que isso, ele me fez habitar, no verso 6, na escuridão. A gente acabou de ler, gente, lá em Isaías, ele dizendo assim, eu chamei o meu povo, eu chamei o meu servo para tirar da escuridão aqueles que habitam na escuridão. E agora a gente está lendo quase que o oposto, literalmente, certo? Aqui em Lamentações. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Parece que esse é o meu destino também. Cercou-me de muros e eu não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. A gente acabou de ler que o propósito de Deus é libertar quem está preso. E pôr na luz quem está na escuridão. E aí Jeremias está dizendo, ele me pôs na escuridão, ele me fez habitar nela, e ele me prendeu, ainda por cima. E para piorar, o verso 8, que eu tenho certeza que já deve ter sido a sua experiência em algum momento da vida, já foi a minha certamente. Mesmo quando eu chamo, ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Difícil entender isso, né? Difícil entender isso. Parece o contrário do que Deus deveria estar fazendo com a gente. Do que Ele mesmo disse que quer fazer. Mas esse mesmo Jeremias que lamenta, no mesmo capítulo em que ele diz essas coisas, ele fala de uma manhã que vai chegar. De uma luz que vai nascer. E no verso 22 desse mesmo capítulo 3, ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Presos às vezes na tentativa de explicar e entender por que é que a escuridão chega também para nós, às vezes a gente perde de vista o mais importante. A noite vai acabar. A luz eventualmente chegará e ela, quando vier, trará consigo cura e vida. É isso que ela faz. Por mais feridos que nós tenhamos sido na escuridão, quando a luz chegar, ela trará consigo cura e vida. O Antigo Testamento termina com essa esperança. O profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 2, diz, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Que imagem linda, não é mesmo? Esse Antigo Testamento, gente, é marcado por essa confusão. Ora, Deus tirando o seu povo das trevas, da escravidão, cumprindo suas promessas, manifestando sua graça e bondade. Ora, esse mesmo Deus precisando corrigir esse povo por causa das suas rebeliões, pecados e crises, ou para levá-lo ao amadurecimento, permitindo invasões e opressão e exílio, e dificuldades e provações e testes no deserto e em tantos momentos.
E às vezes a gente vai lendo essa história e vai dando essa angústia, mas a história do Antigo Testamento termina com essa promessa: para você que perseverar, para você que confiar no meu nome, para você que temer o meu nome, para você que reverenciá-lo, adorá-lo, se mantiver ali fiel, buscando, mesmo sem entender, mesmo sofrendo no processo, para vocês que depois de tanto tempo de espera pelas promessas que ainda virão, pela vinda do Messias, pela vinda desse rei que trará justiça finalmente, para vocês que pacientemente perseverarem mesmo diante das provas, esse sol da justiça irá se levantar. E quando ele vier, ele trará cura em suas asas. E quando a gente vira a página depois de Malaquias e vai para o Novo Testamento, os evangelhos irrompem com essa luz que chega, com o nascimento, com a chegada desse Messias, desse sol da justiça se levantando, desse Redentor que vive e por fim se levantou sobre a terra, como Jó esperava que acontecesse. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 4 e 5, João escreve: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É difícil a gente se lembrar disso nos momentos de dor e de escuridão, mas essa é a promessa, essa é a certeza, essa é a realidade que Cristo estabeleceu e inaugurou com a sua vinda. A luz brilhou nas trevas. E por mais que elas tenham tentado, as trevas não puderam derrotar a luz. A escuridão pode gerar sim doença, dor e morte, mas a luz sempre chega gerando cura e vida, e Jesus vem, a luz brilha nas trevas, nele estava a vida e ela era a luz dos homens. Jesus é essa luz que vem para trazer vida, trazer a derrota definitiva das trevas, a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre a escuridão no mundo e em nós. As trevas não a derrotaram. E esse mesmo que é a luz e a vida, ele diz para nós quem é a luz do mundo hoje. E aí a luz para nós passa a trazer um senso de responsabilidade e missão. Porque no seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte, no capítulo 5, esse que é a luz, que é a fonte da luz, que é o sol da justiça, ele faz uma afirmação extraordinária a respeito dos seus seguidores. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Percebe, querido? Às vezes nós estamos tão consumidos pelas trevas que estão ao redor e sobre nós, que a gente se esquece da vocação de ser luz. E ele está dizendo: coloque essa candeia no lugar apropriado, não esconda essa luz, mas brilhe, faça brilhar essa luz que não vem de você, é o próprio Jesus a luz, mas essa luz deve brilhar por meio das nossas boas obras. Porque uma vez que agora fomos alcançados e iluminados pela luz, essa luz precisa ser refletida a partir de nós, e por meio das nossas boas obras, as pessoas verão não a nós, mas ao Pai. Verão as nossas boas obras, mas glorificarão o Pai que está nos céus. Essa é a nossa vocação, essa é a vocação do povo de Deus, sempre foi. Isaías já tinha dito isso. Vocês foram chamados para tirar da escuridão quem está lá. Amém. Mas para isso, queridos, a gente vai precisar viver a experiência de trevas e sombra, porque o nosso testemunho será o testemunho de quem foi resgatado das trevas para a luz. Amém. E é assim que a luz vai brilhar através de nós. A gente vai ter que se familiarizar com a escuridão para poder dizer para quem está nela ainda: eu sei. Eu sei o que é estar aí nesse lugar. Eu sei o que é sentir o que você sente. Eu sei o que é ter a dor que você tem. Eu sei o que é não enxergar como você não está enxergando. Eu já estive nesse lugar. E de vez em quando essas trevas ainda me assombram e me assaltam. Mas sabe de uma coisa? Uma luz brilhou na minha vida e me libertou do poder das trevas. E ela pode brilhar na sua vida também. E esse é o poder do nosso testemunho.
Nós somos chamados para ser luz. Num mundo de trevas, nós somos em Cristo a luz que deve brilhar. É por meio das nossas obras que as pessoas verão a luz dele. Pastor, mas as trevas são tão poderosas? São mesmo. Há um poder. O poder das trevas é real. O poder das trevas é real. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente se confunde a respeito de onde está esse poder, de onde vem esse poder e, consequentemente, de quem é o verdadeiro inimigo nessa guerra entre luz e trevas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um poder das trevas e ele está em ação no mundo. E ele se opõe à nossa missão de ser luz. Mas a questão, queridos, eu penso que muitas vezes nós somos pouco efetivos na nossa missão de brilhar essa luz porque a gente direciona os nossos esforços para o lugar errado. Porque embora Paulo, e esse é um dos textos mais conhecidos, mas menos praticados, na minha opinião, da Bíblia, porque embora Paulo diga literalmente, a nossa luta não é contra as pessoas, a gente faz da nossa luta o tempo inteiro contra quem? Contra as pessoas. Uns contra os outros. Então a culpa é do fulano, a culpa é do chefe, a culpa é do marido, a culpa é do vizinho, a culpa é dos políticos, a culpa é desse e daquele. E a gente guerreia contra o inimigo errado, não por acaso a gente perde. A gente está lutando a batalha errada, a gente está direcionando os esforços contra aqueles a quem deveríamos amar e iluminar. Porque se há trevas em alguém perto de nós, são as mesmas trevas que estiveram sobre nós um dia e das quais fomos libertos. E o que essa pessoa precisa não é de mais treva, eu lançar mais treva, escuridão e condenação sobre ela. Mas ela precisa que a luz brilhe, amém? E aí eu faço daquele a quem Jesus quer salvar e iluminar com a sua luz, eu faço dele o meu inimigo, o meu adversário. E aí há mais trevas sobre ele e sobre mim. A gente precisa lutar as batalhas certas e resistir às forças do maligno, que são forças sombrias e de trevas, e que às vezes usam pessoas, geralmente usam pessoas, mas o real inimigo não é a pessoa, entende? As nossas armas não são essas deste mundo. E o apóstolo Paulo fala da realidade de quem está em Cristo como um resgate do domínio desses dominadores. Em Colossenses ele diz: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Amém. Nós somos resgatados do domínio das trevas. E o objetivo desse resgate é anunciar para quem ainda está dominado por trevas a esperança. A luz pode brilhar na sua vida como brilhou na minha. E olhe para mim, olhe para o que Cristo fez e está fazendo na minha vida e veja que há esperança para você também. E aí nós devemos colocar a nossa vida, como Jesus disse, no lugar apropriado para que ela brilhe. Nós não devemos nos esconder com medo das pessoas. Por que é que nós temos medo das pessoas? Temos medo das influências que os nossos filhos vão receber na vida, e na escola e na faculdade, então queremos isolá-los e protegê-los. Estamos colocando quem deveria ser luz embaixo de uma vasilha. A gente está fazendo exatamente o que Jesus disse para não fazer. Sabe o que você precisa? Não ter medo da influência que o seu filho vai receber lá fora. Influenciá-lo mais. Brilhar mais sobre a vida dele a luz de Cristo que está em você. Para que ele seja luz onde ele estiver. Num mundo de trevas, essa é a missão. Essa é a nossa missão. O mundo é um mundo de trevas. É verdade, vamos esconder as candeias debaixo da vasilha. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele nos chamou? Claro que não. O problema é que será que a gente está sendo luz mesmo? Será que a gente está brilhando? Ou será que a gente também está se acostumando tanto com a escuridão que é melhor ficar o mais protegido possível, porque afinal
as nuvens são muito densas. E eu não falo isso, querido, como uma acusação ou condenação, eu estou me colocando junto, porque essas trevas pairam sobre mim também. Mas a luz sempre derrota as trevas. Sempre. E é por isso que há um fim prometido para a escuridão. A história da escuridão é breve. Os seus dias estão contados. Lá em Apocalipse 22, verso 5, quando João tem a visão a respeito da Nova Jerusalém que desce dos céus e do trono do Cordeiro se estabelecendo nela, e a partir do qual ele reinará sobre céus e terra restaurados, e nós reinaremos com ele. Uma das coisas que ele diz sobre essa nova realidade é que não haverá mais noite. Apocalipse 22, verso 5. Não haverá mais noite. Se no início Deus não eliminou as trevas de uma vez, mas limitou o alcance delas e o poder delas para um período só de noite. Você só vai dominar a noite. Amanhã vai chegar, o dia virá, a luz vai brilhar. Haverá um dia em que definitivamente as trevas serão eliminadas. Não haverá mais noite. E eles, os filhos de Deus, os que reinarão com o Cordeiro, não vão precisar de luz, nem de candeia, nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Aleluia! E eles reinarão para todos sempre. Amém? Amém? Não haverá mais noite. E o sol vai ficar desempregado. Cumpriu sua missão, pode se apagar. Toda estrela morre um dia, né? Vai chegar o dia da morte do sol também. Porque ele terá cumprido seu papel de só temporariamente limitar o alcance das trevas. A luz de Deus vai brilhar e nos iluminar. E esse será o fim da escuridão. Mas sabe, o fim da escuridão não é só o fim no sentido do final, da sua eliminação e derrota. Mas eu quero concluir pensando também na finalidade, no fim como a finalidade da escuridão. Afinal, Deus podia ter eliminado de uma vez por todas lá no começo, né? Pouparia muita coisa. Mas sabe, quando a gente olha de novo lá para o relato de Gênesis, a gente vê dois detalhes que talvez nos ajudem. Primeiro, Deus, no primeiro dia, disse, haja luz, certo? E houve luz. Mas sabe quando foi que ele criou o sol e as estrelas? Só no dia 4. Não é interessante isso? Houve luz no dia 1. E o texto diz, houve tarde e manhã o primeiro dia. E houve luz no dia 2, e houve tarde e manhã o segundo dia. Essa sequência tarde e manhã é porque na cosmovisão judaica e bíblica, vem primeiro a noite, a tarde, depois o dia. O dia começa, na verdade, com a noite. Primeiro a gente descansa, depois a gente trabalha. Por isso que eles guardam o sábado das 6 horas da tarde de sexta até as 6 horas da tarde de sábado. Tarde, manhã. Mas houve luz no dia 1, houve luz no dia 2, houve luz no dia 3 e só no dia 4 o sol foi criado. Que luz era essa que brilhava? Que fonte de luz é essa que não precisa do sol para iluminar? Eu creio que é a mesma luz que não vai precisar do sol no fim, não é mesmo? Isso nos mostra que o brilho que iluminou os 3 primeiros mundo evidencia que mesmo o sol e todas as estrelas têm a sua luz derivada de uma fonte maior e mais forte. E essa fonte de luz nunca deixou de brilhar, e mesmo nos seus dias mais sombrios ela ainda brilha. Nos meus dias mais sombrios ela não deixa de brilhar, ninguém pode apagá-la. E ela não eliminou a escuridão, mas de início apenas separou os tempos de luz e escuridão, penso eu, e eu posso estar errado, para que a gente tivesse todo dia um lembrete de que a noite, mesmo aquela mais escura e longa, sempre acaba
O dia nasce e basta uma palavra dele para que as trevas cessem. Um outro detalhe dessa narrativa de Gênesis é que nos 6 primeiros dias houve tarde e manhã. Mas quando a gente chega no 7º dia, não há essa menção. E eu não acho que Moisés se esqueceu. Ele se lembrou 6 vezes. Tarde e manhã, o primeiro dia, segundo, terceiro. Mas no 7º, não. No 7º dia não há essa menção. E foi o dia do descanso. Deus havia concluído as suas obras e ele descansou. E na tradição judaica, a interpretação disso é que no sábado, o sol nunca se põe. Porque é um prenúncio do que a gente vai viver eternamente com Deus. Num estado de perfeito descanso e luz, decorrente da presença dele no meio dos seus filhos. E é o cenário que nós vemos lá em Apocalipse. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Queridos, essa é a breve história da escuridão, porque a história da escuridão é breve. Os seus dias estão contados. A noite vai terminar, o dia logo vem, e com ele o sol da justiça trazendo cura em suas asas. E se você está vivendo dias sombrios, eu te entendo, eu já estive lá e de vez em quando estou. A luz não deixou de brilhar. E haverá o tempo em que as trevas serão definitivamente eliminadas. Até lá, confiamos e esperamos no Deus que nos põe na escuridão, faz a sua obra, mas nos tira de lá em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Jesus, obrigado. Tu és a luz do mundo. Tu és a luz. Em ti não há, Deus, sombra. Não há sombra em ti. E mesmo quando a gente não entende o motivo de passar por certas experiências e estações tão sombrias e escuras, nós confiamos no teu caráter, no teu amor, nas tuas promessas, em quem tu és. Como Jó, nós dizemos: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, ainda que sobre a minha sepultura, para me tirar de lá com vida de novo. Como o Senhor venceu a morte, Jesus, nós também venceremos. Não há ameaça real para aqueles que estão em Cristo. Todos os inimigos já foram derrotados. A luz brilhou nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nós te damos honra e glória por isso, Senhor. Ainda que nós andemos por um vale de sombra e morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. E a gente não sabe o porquê de ter que passar por esses vales, mas nós cremos que o Senhor está conosco neles, mesmo que a gente não sinta e não veja. Traz esperança aos nossos corações de novo nessa manhã. E que a gente não se esqueça de que acima das nuvens o sol continua brilhando. De que acima das luzes temporárias e passageiras deste mundo, a tua luz, essa fonte inesgotável, sempre iluminará os nossos dias. Renova-nos nessa esperança, nessa manhã, Pai, para aqueles que estão cansados e sofrendo. Traz vislumbres de novo da tua luz e da verdade acerca de quem tu és e do teu amor por eles. E que ainda que essa nuvem permaneça por mais algum tempo, que eles consigam se apegar a ti, confiar, esperar no Senhor e te adorar e dizer: eu sei, o meu Redentor ainda vive, a luz ainda brilha. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós confiamos em ti e pedimos que o Senhor nos conduza com a tua maravilhosa luz todos os dias. Aleluia. Amém.